Esquadrão Suicida. Gostou? Não gostou? A minha opinião você fica sabendo agora. E aí, antenados, tudo belezinha? Sem dúvidas, um dos filmes mais esperados no ano foi Esquadrão Suicida. Os personagens que estão estrelando são vilões e também teremos o Coringa. Todo mundo sabe que a crítica caiu pesada pra cima do filme e isso acabou influenciando muitas pessoas a irem ao cinema já esperando um resultado ruim. Pois bem, sabendo disso, eu não quis ser influenciado. Eu fui ao cinema conferir o filme e agora compartilho com vocês a minha opinião sem spoiler. Primeiramente, eu acho importante falar que o filme cumpriu o que prometeu quando se trata de Esquadrão Suicida. O foco do filme ficou na equipe de vilões, mesmo sabendo que teríamos o Batman, o Flash e o Coringa. O filme te mostra como cada membro acabou na situação que está, e a partir daí já é possível notar que os personagens Pistoleiro e Arlequina têm mais destaque no filme. Não que isso abafe totalmente os outros membros do Esquadrão, mas você consegue notar que existem dois núcleos nessa equipe. Bom, eu acho que no fundo muitos já esperavam um resultado como esse. Muita gente tinha o pé atrás com o filme por não saber o quanto de Will Smith se teria. Afinal, o cara é uma estrela, ele sabe disso e ele não tá muito acostumado a dividir o espaço nas telonas. Então se você me pergunta, tem muito Will Smith nesse filme? Eu te digo que sim. Tem, mas cara, não estragou o filme. A Arlequina, sem sombra de dúvidas, foi a personagem que eu mais gostei. E isso não é apenas pelo fato de ser a Margot Robbie por trás da palhacinha, mas sim pelo fato dela ter exatamente as características que nós esperávamos dela: loucura e humor. Ela soube trabalhar muito bem com isso, e não foi apenas um rostinho bonito fazendo piada. Nas cenas de ação, ela não ficou pra trás. Amarra, Capitão Boomerang, Crocodilo e Katana têm seus momentos, mas eu senti que eles ficaram muito mais focados pro alívio cômico, e isso acabou dando a sensação que os personagens foram desperdiçados, e isso me fez pensar na versão inicial do filme, antes das gravações adicionais, para tornar ele mais humorado. Talvez ali a gente poderia ter visto características mais interessantes sobre os personagens. Já o El Diablo teve um diferencial que se tornou mais interessante com o desenvolver do filme. Foi um personagem que eu não esperava muito e acabou me surpreendendo bastante. Como já era esperado, Amanda Waller foi o personagem mais bem caracterizado, tanto visualmente como a personalidade. Ela foi o legítimo carrasco que usou o esquadrão para cumprir os seus objetivos. Você até pode não ter curtido as atitudes dela, mas em questão de interpretação, cara, foi de tirar o chapéu. O Esquadrão Suicida tem ótimas cenas de ação. Praticamente o filme é composto de 70% delas. E é a partir daí onde a gente vê a maioria das cenas dos vilões interagindo. Fica até um pouco confuso, porque a gente fala vilões quando se refere ao esquadrão, mas ainda assim tem um outro vilão que compõe o filme. Mas do vilão em si eu prefiro não falar, porque eu acho que isso vai acabar corrompendo a sua experiência ao ver o filme. E apesar da grande maioria dos membros do esquadrão não terem poderes que exigem grandes efeitos especiais, nos momentos onde isso acontece, os efeitos foram bem aplicados. Eu achei tudo muito bonito e realista. E como foi visto nos trailers, o filme é composto por ótimas músicas. Eu vi críticas falando que as músicas muitas vezes tentaram compensar algumas quebras de roteiro, mas na boa, eu acho que isso foi um pouco de exagero. Mas enfim, apesar de eu ter gostado bastante do que foi mostrado sobre Esquadrão Suicida, existem algumas partes mais delicadas que eu acredito que nem todos irão concordar comigo, mas eu acho importante comentar aqui também. O que eu senti ao sair da sessão é que os trailers me venderam um filme, e eu assisti outro. Um dos motivos foi o fato de que o esquadrão que foi promovido nos trailers não é exatamente o esquadrão que é apresentado no filme. Mas se eu for explicar melhor isso, eu vou acabar tendo que contar algum spoiler. Então quanto a isso, ficamos por aqui. E é claro que não podemos deixar de falar do resultado final do Coringa. Possivelmente você está aqui até agora para saber a resposta dessa pergunta. Então, se me perguntarem se eu gostei do Coringa, do personagem, a resposta é não. E isso não é porque eu estou comparando com o Coringa do Heath Ledger ou porque eu não gostei da interpretação do Jared Leto. Na minha opinião, o problema foi mais crítico, foi ali no roteiro. Sabe, talvez eu esteja muito acostumado com aquela ideia da Arlequina correndo atrás do Coringa e ele cagando pra ela. E não foi isso que eu vi no filme. Mas sim, temos que considerar que houveram várias cenas deletadas do personagem.
cenas que vimos nos trailers, nos sets de filmagens e não estavam no resultado final do filme. Isso poderia ter mudado a minha visão do Coringa? Possivelmente, mas nós temos que considerar o que nos foi entregue, e eu tenho quase certeza que não vai ter uma versão estendida desse filme. Então tudo isso acabou fortalecendo essa ideia de que foi vendido um filme e entregue outro. E o Coringa que foi entregue não convenceu. Enfim, galera, Esquadrão Suicida é sim um filme bom, e além disso conseguiu ser bem divertido, mas eu sugiro que você vá assistir esperando ver realmente o Esquadrão Suicida. O Coringa que a gente viu tão grande nos trailers, tão grande nos outdoors, esquece. Mas então, você já foi assistir o filme? Se ainda não, a minha opinião te ajudou a decidir? Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu fale mais sobre o filme e agora com spoiler, sabe, de forma aberta, pra gente poder falar sobre os detalhes do filme sem medo de estragar a experiência de alguém. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, uma ótima semana pra todos e até o próximo Drops. Valeu!